Estamos de volta. O Now pode avançar que Marco Silva esteve em Lisboa em dia de jogo Benfica-Braga e também que José Mourinho deixou o país na manhã de hoje. São duas notícias exclusivas do Now. Temos provas de tudo isto. O futuro dos dois treinadores portugueses pode cruzar-se no sentido em que Mourinho parece cada vez mais perto de sair do Benfica e que Marco Silva é apontado como o principal candidato a assumir a liderança da equipa da Luz. Temos provas exclusivas, tanto da viagem que Mourinho fez poucas horas depois de empatar com o Sporting de Braga, como da presença de Marco Silva em Lisboa. E vamos mostrar tudo já daqui a instantes. São factos muito importantes, isto num contexto de nova crise instalada na Luz, depois de um empate comprometedor para o Benfica, que motivou, como também já vimos, muita contestação por parte dos adeptos encarnados. Ora, então, é uma informação que é avançada em exclusivo pelo Now. Marco Silva esteve em Lisboa durante o dia de ontem, um dia que ficou marcado pelo jogo entre o Benfica e o Sporting de Braga, que ditou um empate na Luz e que fez com que o Benfica fosse ultrapassado pelo Sporting no segundo lugar. E também sabemos, o Now sabe em exclusivo, que José Mourinho deixou o país na manhã desta terça-feira. São duas notícias exclusivas do Now. Temos provas de tudo isto que estamos a revelar. O futuro dos dois treinadores portugueses pode cruzar-se, isto no sentido em que José Mourinho parece, de facto, cada vez mais perto de sair do Benfica e que Marco Silva tem vindo a ser apontado como o principal candidato para assumir a liderança técnica da equipa da Luz. O Now tem provas exclusivas, quer da viagem que José Mourinho fez poucas horas depois de empatar com o Sporting de Braga, quer também da presença de Marco Silva em Lisboa. São factos importantes, até porque, como sabemos, há uma nova crise instalada na Luz, depois de um empate comprometedor para o Benfica. Levou muita contestação por parte dos adeptos. Alguns pediram, como já vimos, a demissão de Rui Costa e também a saída de José Mourinho. Foram até levantados alguns lenços brancos na bancada do Estádio da Luz. José Mourinho diz que neste momento não assinaria um novo contrato com o Benfica. Depois do empate com o Sporting de Braga, Mourinho explica que nesta fase da época decidiu que não queria ouvir ninguém e que é uma semana para tentar ainda chegar ao segundo lugar. A partir de segunda-feira, aí sim, poderá esclarecer o futuro enquanto treinador. A certa altura da conferência, José Mourinho parece até utilizar um tom de despedida, dando conta de que se divertiu muito com este grupo de jogadores, mas mais tarde garante que não, que soa apenas a uma defesa antecipada do plantel. Até diz que não se estendem críticas à arbitragem porque não quer começar a próxima época castigado. Aos jornalistas espanhóis, evitou falar sobre o Real Madrid. Já sobre o empate, Mourinho defende que foi mais um bom jogo do Benfica, que acaba penalizado pela falta de eficácia. Finalmente, em relação à arbitragem, sublinha apenas que só falta um jogo e que não terá sido pior do que tem sido. Gonçalo, e o que é que retiras aqui das palavras de José Mourinho? Porque, de facto, há aqui uma parte em que parece, efetivamente, usar um tom de despedida, ao dizer que se divertiu muito com os jogadores. Depois dá aqui um passo atrás. O que é que retiras das declarações de Mourinho? Só a despedida. Soa-te a despedida? A mim soa uma despedida, é o primeiro ponto. Mesmo existindo um contrato, mas só a despedida. Depois, há aqui algumas questões que eu não... É aqui que eu, e já debatemos muito isto, é aqui que eu não tenho conhecido o José Mourinho. Porque fomos melhores, merecíamos. Eu não estou habituado a ouvir Mourinho dizer isto. Quer dizer, a questão da eficácia. Depois disse, ok, não fomos tão eficazes. O ponto é esse. Não adianta tu ires lá 200 vezes. Adianta é tu ires lá, marcares e acabou e fechares o jogo. Adianta era um jogo de mata-mata, era talvez o jogo mais importante do campeonato, atendendo aos macro-objetivos que foram caindo, e acabou por acontecer um resultado negativo. As tais decisões erráticas que falámos há pouco de Rui Costa não ajudam os treinadores. É um facto. Mas Rui Costa não tem culpa das decisões dos treinadores.
E eu recordo-me bem quando, na altura, no princípio, eu dizia: mas faz sentido enviar o Prestiani para o Mundial de Clubes? Eu acho que ele merece. Faz sentido despachar o Sheldrup? Eu acho que ele merece um bocadinho mais. Quer dizer, agora vai... E ontem, Sheldrup fez um jogo demolidor. Acabaram os dois o campeonato a ser titulares indiscutíveis. O Ivanovic, que nem sequer era utilizado, ontem, uma vez mais, só 2 substituições a partir do banco, quando tens um Sudakov, por exemplo, no banco, tens vários jogadores que poderiam ser utilizados. O Bruma, não sei, não faço a mínima ideia o que é que foi fazer para o Benfica. Tens outros, o Enzo Barreira, o Manu não era propriamente o tipo de jogo para, mas tens ali outros jogadores que não têm tido nenhum tipo de utilização e que chegaram agora, recentemente. E, portanto, isto é culpa do Rui Costa? Não, isto é uma decisão técnica. E, portanto, é aqui que eu não vejo... Achas que falta Mourinho assumir as rédeas das decisões, nesse sentido? Não, ele ontem também assumiu. Isso aí, acho que Mourinho não se esconde. A única coisa que eu não gosto tanto é a questão da arbitragem. É sempre aquela coisa da arbitragem. Isso eu não gosto, não compro essas ideias. Porque, mas ontem senti mais um Mourinho em despedida, quase em desilusão daquilo que foi o desfecho final. Mas a realidade é essa, é que os treinadores estão sempre agarrados a resultados. Repara o que aconteceu com o Hansi Flick. O Hansi Flick tinha contrato até 2027, foi campeão e, de repente, depois de ter sido campeão, toma lá mais 2 anos. Ou seja, os treinadores, por muito bom trabalho que façam, estão alicerçados em resultados também. E quer se queira, quer não, a última década de Mourinho não foi o Mourinho que ganha Champions, não foi o Mourinho que ganha tudo e mais alguma coisa. Foi o Mourinho que andou ali nos 6º e 7º lugares. E, portanto, quando veio para o Benfica, toda a gente estava à espera que o Benfica ali a um ponto da liderança. Eu, pelo menos, estava. E falei aqui várias vezes que o Mourinho, estrategicamente, ia dar a volta ao texto. E ia conseguir pôr a equipa, e acho que o Rui Costa também. Isso acabou por não acontecer. As decisões erráticas são aquelas de... Este não serve, mas de repente acaba por ser titular indiscutível. É por aqui. Ou este não serve para jogar. E, de repente, passa a ser utilizado como titular. E eu aqui ainda não entendi. Atenção, não estou a dizer que não existe aqui alguma matéria no treino, alguma coisa deve ter existido. Mas da mesma forma que também existe alguma matéria para o Rui Costa tomar as decisões, por exemplo, não renovar, que eu não E olhando aqui para matérias da língua portuguesa, Pedro, Mourinho fala no pretérito perfeito. Sim, mas em que é que ficamos? Depois fala no passado, mas não tem discussão, porque ele acrescenta também, não é a altura de falar em renovações. Certo. Do outro lado também nunca falaram. Portanto, para mim, isto é um assunto arrumado, ele vai sair. Se não for para o Real Madrid, ele vai sair. Para ti já é certo que vai sair, isto é uma despedida. Isto ontem foi o quê? Pode ser. Agora, eu não estava preparado para falar de jogadores. Mas esta questão do Sheldrup, muitas vezes dita, não pode passar a ser verdade. Porque ele não jogou com nenhum treinador antes. Com quem é que ele jogou e com quem é que atingiu este nível? Foi comigo? Foi com o Gonçalo? Foi com o Lage? Foi com o Schmidt? Não, foi com o Mourinho. Desculpa. Este nível do Sheldrup eu não tinha visto ainda. E foi com quem? Afinal, quem é que treina? Ele treina só o Barrenetxea, o Bruma e o Ivanovic às terças, quintas e sábados e não treina o Sheldrup? Mas não ia ser despachado? Não, mas não sei. Tu sabes se ele ia ser despachado? Não foi. Falamos Quem é que o treina? Quem é que o põe a jogar? Desculpa, Gonçalo, não consigo perceber o Prestiani não teve no Mundial de Sub-20? Sub-20? uma coisa e o seu contrário. O Prestiani não teve no Mundial de Sub-20? Teve no Mundial e fez-lhe bem. Foi o segundo melhor jogador do Mundial. Era a mesma coisa que o Porto enviar o Piatuzevski para o Mundial não sei de quantas, quando tem um campeonato para ganhar. Pronto, isso faz sentido. Pode discutir-se isso. Agora, tu dizeres que o Sheldrup é a última bolacha do pacote e está numa forma estonteante, melhor jogador do Benfica com diferença nos últimos jogos, Palavras de Mourinho. E não associares isso a Mourinho, desculpa, não consigo fazer isto, vou pôr aspas, de forma honesta, não consigo. Pedro, quando eu digo... Com aspas, Gonçalo, mas eu não consigo. Mas espera aí, desculpa, quando quer dizer, ele só tem comprometimento nos flops. No rendimento do Sheldrup ele é 0. Eu não é estar aqui a defender o Mourinho a deixar de ser, mas quer dizer, não é certo isso, não se pode dizer isso. Pedro, não é isso. Eu consigo falar com admiração de Mourinho. Mas eu não estou a falar do Mourinho, eu sei, estou a falar do consigo... Sheldrup. Eu sei, calma, já lá vou. Eu consigo falar com uma admiração de Mourinho, brutal que tenho em função da sua carreira, mas não consigo deixar de olhar àquilo que é o resultado das últimas décadas e à posição. E, portanto, essa é a realidade. Gonçalo, é mais e fácil. eu consigo olhar... Espera, deixa-me só dizer... Que não gosto. Eu não gosto do Lage como treinador. Porquê é que não assumes isso? Eu adoro o Mourinho. Adoras?
Mas quem te ouve, ninguém diria isso. Mas é que eu sou analista, eu não sou fã do Mourinho. Mas é uma questão de eu fã, adoro não é uma Mourinho, questão mas de eu estou fã. aqui como analista, eu tenho que falar sobre aquilo Mas o que é que tem a ver isso o fã? Eu acho é que... Não, mas olha, aquilo- eu não tenho nenhuma camisola assinada por nenhum treinador do mundo, a não ser de Mourinho. eu também não tenho. Eu não tenho. Mas Eu percebes, nem eu estou aqui- dele. Gonçalo, mas factualmente, quem foi até agora, a teu ver, o treinador que conseguiu de facto extrair o melhor de Sheldon? Foi Mourinho. Ok. Mas foi Mourinho que não o utilizou em várias convocatórias. Foi Mourinho que o... E a comunicação foi feita muitas das vezes, e o Pedro aqui dizia que ele ia para a rua, ia ser despachado. E a sua utilização também parecia que ia ser acontecido isso. Por isso é que eu aqui batalhei várias vezes que os poucos minutos de utilização que eu vi do Sheldon, eu dizia que eu via mais, mas ele devia treinar muito mal, porque eu nos poucos minutos que vi da utilização do jogo, eu via que ele podia dar mais. Ora, eu não sou a última bolacha do pacote, atenção, agora eu falo daquilo que eu vejo e do Prestiani também. E que eu disse que não fazia sentido um jogador tão importante, de repente, olha, vai lá passar umas férias para o Mundial e de repente volta. E achar que, ok, o Mundial foi bom, meteu-o num patamar altíssimo. Ok, então vão todos para as seleções porque o treinador não interessa, os treinadores de seleção é que fazem deles evoluir. E eu disse que isto não fazia sentido. E portanto, eles os dois terminaram no final da temporada como titulares indiscutíveis. Este, para mim, é que é o ponto. Se tivessem dito, e se a discussão fosse, o Sheldon tem muita capacidade e o Prestiani também, ainda não chegaram lá, mas com alguma utilização a sair do banco, eles vão lá chegar. Não foi nada disto, a mensagem que passou foi sempre: epá, estes são fraquinhos, e portanto, epá, agora ficámos sem o Luque Bacchio, o Actor Koglu foi embora, e agora não temos mais ninguém, isto é um deserto de ideias. No fundo, foi esta a mensagem que passou. Por isso é que eu acho que é altamente honesto dizer que era um jogador que estava completamente varrido do mapa e de repente passou o titular indiscutível. Este é o meu ponto. Se tem agora maior rendimento por causa de Mourinho, claro que tem. Então, mas quem é que o treina? Não é nenhum de nós. Agora, o resultado final... Sim, mas costuma dizer-se mais vale tarde que nunca, não é? Com Bruno Lage acabou por ser nunca. Claro que sim, mas eu nem sequer comparo quem é que tirou mais ou menos rendimento. Eu comparo troféus e resultados. Nós podemos olhar a quem é que conseguiu fazer evoluir mais o jogador A, o B ou o C. Obviamente isto é uma análise qualitativa, mas as análises quantitativas estão factuais. Tu podes achar que a melhor equipa deste campeonato foi uma, eu achar outra e o Pedro foi outra. Nós depois vamos aos números e os números não enganam. Quer dizer, é a realidade. E essa realidade dos números é tão simples quanto, e é aqui que eu não consigo olhar, neste caso, qualitativamente a José Mourinho, que é um treinador fantástico, mas depois ignorar olimpicamente os resultados. Isso é que eu não consigo fazer. Pedro. Eu estou, sobre os jogadores, estou esclarecido. Quer dizer, houve ontem um jogador, ninguém fala, ninguém vai falar, ninguém está preparado para esta conversa. Não o querem, porque meteram-lhe um selo. Há um Benfica sem Rios e outro com Rios. Eu não estou a dizer que ele é a última bolacha do pacote, mas na intensidade, nos duelos, o Moutinho ontem fez o que quis, enquanto teve forças, com 40 anos quase. Fez o que quis. E depois a conversa é: eu adoro o Oshness como jogador, mas quer dizer, o Oshness tem mais 600 ou 700 minutos que o Rios, tem menos 4 golos que o Rios e tem o mesmo número de assistências. Tudo somado, as pessoas não estão preparadas para esta conversa sobre o Richard Rios. Ainda não estão. Lá chegarão, quando vieram num treinador, lá chegarão, é ele e mais 10, mas lá chegarão. O impacto que ele tem na equipa do Benfica. E toda a gente diz mal, ou quase toda a gente diz mal. Eu não digo. Eu nunca disse. Muito bem, olhamos agora para Marco Silva. É o treinador eleito para suceder a José Mourinho no Benfica. Depois de termos avançado com a informação aqui no Now, agora também o prestigiado jornal inglês The Guardian confirma essa informação. Ou seja, no caso de José Mourinho deixar mesmo o comando técnico do Benfica, Rui Costa já decidiu que é Marco Silva quem quer ver ocupar o lugar. Este cenário ganha cada vez mais força, não só pela insistência do Real Madrid, mas também pelas palavras de José Mourinho após o jogo com o Braga, que estão a ser entendidas como uma despedida do Benfica. Gonçalo, e lá está, aqui os rumores vão-se adensando, não é? Agora o The Guardian, que é um jornal britânico, também a dar nota de que Marco Silva é o substituto de José Mourinho, caso Mourinho saia. O que é que te parece? Temos Marco Silva no Benfica? Não, eu devo dizer que raramente trago informação, mas primeiro, Marco Silva vem todas as semanas a Portugal, tem cá a família. Há algumas semanas que não consegue, fruto do trabalho, mas vem todas as semanas, portanto isto é o normal. É o hábito de Marco Silva. Ou seja, o ter vindo no dia de jogo a ti não te diz nada? Não tem nada a ver.
Depois, posso dizer que o Benfica não contactou de forma nenhuma Marco Silva e, portanto, ao dia de hoje há zero possibilidades de ser o Marco Silva, porque se não é convidado, ou não recebe nenhum convite, não há possibilidade de, ao dia de hoje, isto ser verdade. Portanto, sabes de fonte segura que não chegou nenhum convite a Marco Silva. Eu vou voltar a dizer, eu nunca, ou quer dizer, raríssimas vezes, como eu disse há pouco, trago informação. Portanto, o que eu estou a dizer é porque estou confiante e tranquilo para dizer isto. Não chegou nenhuma proposta por parte do Benfica. O Mourinho também diz que não há contactos com o Real Madrid, não é? Não chegou nenhuma proposta por parte do Benfica a Marco Silva. Isto que o Gonçalo diz é rigorosamente verdade, não há nenhuma proposta, mas eu vou deixar-me semântica. A informação que tenho é que há contactos com os seus representantes, que é Carlos Gonçalves e que Jorge Mendes está a tentar colocar outro treinador no Benfica quando sair José Mourinho, que vai sair na próxima semana. A informação que eu tenho é zero contactos, atenção. Pronto, então não. Com pessoas na sua... que têm a ver com... No seu círculo... Não, com os responsáveis pela sua área, pelo seu futuro, vou dizer assim. E, portanto, pela sua carreira. Há uma avaliação das possibilidades. Sim, o Benfica não está a dormir. Também, quer dizer, criticamos o Benfica, mas quer dizer, o Benfica está a avaliar as possibilidades que existem no mercado. Isso é uma coisa perfeitamente normal. E mais, seria um erro sem precedentes se não se tentassem saber um treinador que está livre, eu repito, um treinador que está livre, que se não o contactassem, ele ou o seu empresário, seja lá quem for. E que já merece. Não, mas isso é outra conversa. Já merece outra e, portanto, ao contrário do Gonçalo, a informação que eu tenho é que já houve contactos, até vou dizer mais, através de Mário Branco, para saber da disponibilidade ou não e das condições, se sim, se não. E, portanto, aguardemos mais uma semana ou duas. O Marco tem dois jogos. O Mourinho sai para a semana, Wolverhampton é em casa e Newcastle. Aliás, o Wolverhampton fora no sábado e Newcastle em casa. Acho que é assim o seu calendário. Ele não renovou ainda, tem uma proposta para renovar, creio 3 ou 4 anos. Já agora, por falar em anos, a proposta do Mourinho não é 2, mas é 3 anos, do Real Madrid. Logo veremos como é que fecha. Mas avanças que o Mourinho sai para a semana? Se ele não disse isso ontem. Segunda-feira fala. Ele não precisa pensar. Eu disse entre 15 e 20 a semana passada. Portanto, é capaz de bater certo. É só com um bocadinho de sorte, é capaz de bater certo. Que ele decidirá o seu futuro. Para mim, ontem ele fechou a porta. Quando ele diz claramente que agora já não é tempo para se renovar, e nunca foi tempo para o Benfica, é preciso analisar isso. E está tudo certo. Agora o Presidente não pode ficar no meio da ponte. Teria que assumir claramente, em determinado momento, que é: vamos esperar pelo final da época e avaliar. E toda a gente ia perceber isso ou não? E se não percebesse, metesse a viola no saco. Havia quem mandasse. Não, está ali à espera. Se é segundo, se é terceiro, se é quarto, se ganha um jogo, se perde outro, se vou falar de arbitragem. Quer dizer, anda ao sabor do vento. E ontem para mim ficou muito claro. O Mourinho não está ao sabor do vento. Claro que está calçado, e bem calçado, portanto pode decidir pela sua cabeça o que quiser. Gonçalo, Marco Silva tem, a teu ver, perfil para assumir o comando técnico do Benfica? Tem. Se Mourinho acabar por sair, tem mais um ano de contrato. Estamos aqui a traçar o cenário, lá está. Mais um ano de contrato. Mourinho, portanto, sair. A realidade que eu tenho até o dia de hoje é que vai fazer mais um ano, apesar de nós já percebemos que tudo soou a despedida. Sim, eu acho que sim. Agora, o Marco Silva entrou, e acho que estamos todos de acordo, no campeonato mais competitivo do mundo. E demonstrou que fazer bem um ano eu não vou dizer que é fácil, mas pode acontecer. Dizer uma coisa, Gonçalo, que eu era para dizer e esqueci-me. O Carlos Gonçalves foi sempre empresário dele. Eu não estou certo que ao dia de hoje seja. Só para deixar isto bem claro. Não estou certo que ao dia de hoje seja. Renovado, quer dizer, de escrito não está. Como o Mourinho não está com o Mendes. Mas existem informações contraditórias sobre quem está a trabalhar este dossiê. Logo à tarde vamos falar sobre isso. Sim. Já agora deixa-me só acrescentar. Fonte seguríssima, não existiu nenhum contacto, e essa é a verdade. Contacto ou proposta? Não São existiu coisas nenhum diferentes. Contacto. Não é proposta, aquela coisa formal que nós discutimos aqui. Contacto. Com Marco Silva. Depois, acho que o Marco Silva tem a ambição, e pode fazer sentido, olhar para um contexto diferente na Premier, para um outro clube. O contexto de um clube grande em Portugal, ok, faz sentido em função de um treinador que tem muito sucesso lá fora, no âmbito em que não tem condições para lutar por algo mais na Premier. Mas eu, se calhar,
não vejo grande estabilidade de treinadores, nomeadamente estrangeiros, em Inglaterra, como o caso do Marco Silva, que já demonstrou ano após ano, após ano, após ano, após ano, que tem essa capacidade. E, portanto, achas isto que o regresso ao diz Benfica é era verdade, então uma espécie de downgrade na carreira? Não acho que seja um downgrade, porque o Benfica é melhor do que o Fulham. Mas o campeonato português é pior do que a Premier League. Percebes? Portanto, não há propriamente aqui uma decisão errada. Vai para um clube maior? Vai para um clube maior. Vai para um campeonato melhor? Não vai. E, portanto, não há propriamente uma decisão errada. Mas, se calhar, se me disseres assim, há um daqueles tubarões ingleses que se calhar pode apresentar uma proposta, bom, aí se calhar a coisa já é diferente. Mas acho sinceramente, se falarmos em questão de competência, mas isso aí também Mourinho tem competência para fazer mais um ano, não é por aí. Pedro, para concluir, parece-te viável Marco Silva no Benfica? Eu acho que seria para o Benfica um erro colossal, repito, se nasce o Marco Silva. Quer dizer, o Marco, o Ruben, são os melhores que estão disponíveis. Quer dizer, eu não consigo olhar de outra forma. São treinadores, um que acaba o contrato e outro que já no desemprego. Haverá mais? Haverá. Mas é uma decisão, vou repetir, a decisão que se segue vale o mandato de Rui Costa. São 5 épocas desportivas, já vou descontar a meio da época que ele apanhou do Vieira. 5 épocas desportivas, um campeonato, 0 taças de Portugal. Portanto, já não há margem. E a única coisa que é coincidente, Vânia, não é o Mourinho, nem sem ser o Mourinho, é a forma como saiu Jesus, a forma como saiu Schmidt, a forma como saiu Lage e a forma como vai sair Mourinho. Não é que este esteja despedido, mas sai assim, desta forma. O único elo entre todos é Rui Costa. Muito bem, recordo que o Now pode avançar que Marco Silva esteve em Lisboa em dia de jogo Benfica-Braga e também que José Mourinho deixou o país na manhã de hoje. São 2 notícias exclusivas do Now. Temos provas de tudo isto que vamos mostrar mais à frente. O futuro dos 2 treinadores portugueses pode cruzar-se no sentido em que Mourinho parece cada vez mais perto de sair do Benfica e que Marco Silva é apontado como o principal candidato a assumir a liderança da equipa da Luz. O Now tem provas exclusivas, quer da viagem que Mourinho fez poucas horas depois de empatar com o Sporting de Braga, quer da presença de Marco Silva em Lisboa, e vamos mostrar tudo ainda durante o dia de hoje. São factos importantes num contexto de nova crise instalada na Luz, depois de um empate comprometedor para o Benfica, que motivou contestação por parte dos adeptos. E assim termina esta Liga Now. Obrigada pela sua companhia. Já a seguir, jornal à hora de almoço.